uma vez estamos juntos para prosseguir no estudo das parábolas de Jesus. O nosso desejo é que você esteja bem e que seja abençoado com o estudo de mais essa história que Jesus contou. A parábola do credor incompassível serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Jesus formulou uma narrativa com elementos bastante familiares aos seus ouvintes, como você verá nesse vídeo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A primeira parte dessa parábola fala de um rei que chama seus servos para acertar as contas com ele. Esses servos parecem ser oficiais de grande importância naquele reino. Talvez o servo dessa parábola fosse gestor de um grupo de postos de arrecadação de tributos. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassível. Aqui já temos a primeira lição. O dia do acerto de contas chega para todos. A Bíblia fala que no dia do acerto de contas, aquele servo foi encontrado em dívida. Ele devia 10.000 talentos. Não é fácil traduzir essa quantia. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Resumindo, o homem devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários e um denário equivale a um dia de trabalho. Logo, o homem devia 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Conclusão: o homem deveria trabalhar 164.384 anos para pagar aquela dívida. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10.000 talentos era uma quantia impagável. Alguns comentaristas sugerem que seria um montante de, no mínimo, 10 milhões de dólares. Só para termos uma ideia do tamanho da dívida, Herodes, que reinou na Palestina na época do nascimento de Jesus, tinha uma receita anual de apenas 900 talentos e aquele servo devia 10.000 talentos. Era equivalente a toda a arrecadação de Herodes em pouco mais de 11 anos. Jesus não explica como o servo incompassível acumulou uma dívida tão grande. Na verdade, esse detalhe não tem importância para a mensagem da parábola.
O grande objetivo é mostrar que o servo tinha uma dívida que não podia pagar. O fato do rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com a sua família e seus bens, era autorizado naquela época em razão do tamanho da dívida, e isso pagaria apenas parte dela. Mas o servo faz um pedido e uma promessa que se encontra escrita na Bíblia. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e te pagarei tudo. Embora esse pedido fosse sincero e refletisse o desejo de salvar a si mesmo e a sua família, essa era uma promessa impossível de cumprir. Era algo que ia muito além das possibilidades daquele servo. A história continua e Jesus afirma que o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Aquele homem estava livre. De repente, a dívida que era impagável se foi. E o rei não lhe impôs qualquer punição, simplesmente perdoou. Esse é um paralelo do que Deus faz por nós por intermédio de Jesus. O que você acha que se deve esperar de uma pessoa que recebe uma dádiva desse tamanho? Existe uma frase bem conhecida e divulgada que diz: gentileza gera gentileza. Quando uma pessoa recebe um ato de bondade, o que se espera é que seu coração, aquecido por esse ato, possa transmitir essa generosidade para outros e que se forme uma corrente de boas ações. Agora, existe uma réplica dessa frase que não é nada desejável, que diz: gentileza gera gente folgada. Infelizmente, em alguns casos, essa réplica também é verdadeira. Mas não se iluda, o problema não está na gentileza, mas no coração daqueles que a recebem. Algumas pessoas, mesmo sendo alvo de grandes atos de bondade, continuam com seu coração endurecido e afastado das necessidades dos outros. Por isso, interrompem a sequência da generosidade e não transmitem a sua chama. Aqui chegamos ao que aconteceu na segunda parte da parábola. Após ter tido a sua dívida perdoada, Jesus disse que o servo incompassivo também tinha um devedor. Mas seu devedor lhe devia apenas 100 denários. Resumindo, um homem devia 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Logo, o homem devia 100 denários ou 100 dias de trabalho. Conclusão, o homem deveria trabalhar 100 dias. Seriam necessários pouco mais de 3 meses de trabalho para quitar aquela dívida. Embora fosse uma dívida considerável, não era nada quando comparada à dívida que o primeiro servo devia ao rei. Com palavras muito semelhantes àquelas que o primeiro servo dirigiu ao rei, o segundo servo promete pagar o que deve. Mas o texto bíblico afirma que ele não quis. Simples assim. Ele não quis sequer dar mais tempo para o seu devedor. O perdão que o rei lhe concedera não produziu nenhum sentimento moral nessa criatura. Pelo contrário, ele quis agir nos termos restritos da lei. A dívida era tão pequena que ele não tinha o direito de vender o seu conservo para reaver o valor, mas legalmente ele podia exigir a sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados até o pagamento da dívida. Resumindo, o servo foi chamado pelo rei para prestar contas. O conservo foi abordado com violência pelo seu senhor. O servo devia 10.000 talentos. Já o conservo devia apenas 100 denários. O servo prostrou-se para pedir tempo para pagar a dívida e foi perdoado. Já o conservo prostrou-se para pedir tempo para pagar e foi preso. Nesse momento da história, é impossível não ficar indignado e pensar que alguma coisa deveria ser feita. E foi.
Os servos contaram ao rei como o primeiro servo agiu, como ele violou o perdão que recebeu ao recusar transmiti-lo a seu conservo. O rei então chama o primeiro servo à sua presença e confronta a sua atitude. Isso nós podemos verificar lá nos versículos 32 e 33. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive? Então o rei entregou o servo incompassivo aos torturadores. O texto original era um termo grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes graves. Quando o rei disse que o servo incompassivo deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, obviamente isso significava que ele jamais escaparia do seu tormento. Isso porque sua dívida era impagável. Jesus encerra a parábola com uma explicação. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Infelizmente, não vivemos em um mar de rosas. O fato de sermos cristãos não nos garante uma vida sem problemas. Quando isso ocorre, ficamos frente a frente com o dilema do perdão. O significado principal dessa parábola é a importância de se ter um espírito generoso que esteja disposto a demonstrar misericórdia. Se considerássemos o quanto fomos perdoados por Deus, isso deveria gerar em nós extrema gratidão e humildade. A aplicação desse ensino às nossas vidas é simples e profundo. Perdoe sem limites. Jesus Cristo não mediu esforços para pagar o preço pelos nossos pecados. Leve em conta o grande e imensurável perdão que você recebeu. É compreensível que, em alguns casos, em razão da ofensa cometida, não seja possível restabelecer a convivência. Mas o perdão é incondicional e liberta não apenas o devedor, mas também o perdoador. Lembre-se que a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Assista a esse exemplo de perdão que talvez eu e você tivéssemos muita dificuldade em conceder. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway,
There are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Difícil, não é? Mas alimentar a raiva e reter o perdão prejudica você mais do que o outro. Lembre-se que não perdoamos porque a outra pessoa merece, mas porque esse é o resultado do perdão que recebemos e a medida com que seremos perdoados. Algumas lições objetivas da nossa parábola de hoje. Primeiro, devemos perdoar como o rei perdoou o servo. Segunda lição, somos perdoados à medida que perdoamos. Terceira, o perdão liberta o devedor e o perdoador. Quarta lição, devemos perdoar com generosidade. Quinto, o perdão excede nossa compreensão de merecimento. Que Deus nos ajude a exercitar a difícil lição do perdão. Até a próxima. Até mais.